vamos começar mais um módulo do nosso curso de Urgências e Obstetrícia. Hoje nós teremos a honra de o Dr. Perassoli para fazer palestra sobre hipertensão arterial e auxílio pré-eclâmpsia. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, assim como eu encaminhei já os protocolos, eu também dividi a apresentação em duas partes. A primeira parte, que seria o protocolo de conceitos e coisas gerais. E a segunda parte, realmente, o protocolo sobre conduta, né? E depois nós vamos ter uma apresentação no início da segunda parte, né? Então nós vamos conversar um pouquinho de hipertensão arterial e gravidez. Esse é um tema que em qualquer simpósio, congresso que vocês forem, que não seja só de ginecologia, né? Se tiver obstetrícia envolvido, esse tema está sempre abordado. E ele tem um porquê, né? E esses três elementos que estão colocados aqui, eles praticamente não se modificam ao longo do tempo, né? Que são, a hipertensão continua como uma das intercorrências clínicas, ou é a intercorrência clínica mais frequente da gestação, né? 3 a 10% de todas as gestantes desenvolverão alguma forma de hipertensão. Nosso serviço é um serviço de referência, lá nós temos uma incidência em torno de 11,5%. Ela está entre as três causas principais de morte materna, né, junto com as hemorragias e com as infecções. Dependendo então do país onde o serviço, ela ocupa sempre o primeiro lugar. No Brasil, a maioria dos serviços, ela é a primeira causa de morte materna ainda. E sem dúvida nenhuma, para o neonatologista, ela é a principal causa de morte, né? Principalmente por causa da prematuridade e das complicações da hipertensão sobre esses nenéns. Bom, quando vocês vão fazer leituras por aí, vocês vão encontrar uma série de classificações de hipertensão. Isso é muito ruim, porque tem muita classificação que é do serviço, né? Eu tenho um serviço reconhecido e eu faço uma classificação que eu gosto, né? E aí o que não se consegue? Não se consegue a gente comparar resultados de serviços diferentes, porque as classificações são diferentes. Em Botucatu, nós temos seguido, então, a Sociedade Internacional de Estudo de Hipertensão da Gravidez, né, que adotou um protocolo desse outro grupo aqui, e que define, então, 4 formas de hipertensão na gravidez, né? A hipertensão arterial crônica, a pré-eclâmpsia, eclâmpsia, a hipertensão gestacional, e aquele grupo que é a crônica, que depois supera junta, então, a pré-eclâmpsia. A definição de hipertensão arterial crônica é toda aquela mulher que nos chega com história que ela já é hipertensa, já está feito o diagnóstico dela, né? Então, é uma gestante que ela vai continuar hipertensa. Então, é uma hipertensão arterial crônica ou essencial, como vocês querem chamar. Também eu vou definir como crônica se, mesmo que ela não me traz história de ser hipertensa, ela não sabe, mas eu fecho o diagnóstico de hipertensão antes da 20ª semana, ela também já está definida como sendo uma hipertensão arterial crônica. E o terceiro grupo é aquele grupo de mulheres que não sabem que é hipertensa, engravidam. Depois nós vamos ver o comportamento da pressão arterial na gravidez e nós vamos então, eu digo assim, comemos bola com esse diagnóstico, porque ela está normotensa na primeira metade e na segunda metade ela começa a desenvolver hipertensão. Durante a gestação eu fico chamando pré-eclâmpsia, gestacional e tal, mas depois se eu acompanhar essa mulher no futuro dela, eu vou ver que a hipertensão dela não desapareceu após o parto, né? E persistiu por mais que 12 semanas. Então, essa paciente, retrospectivamente, eu vou chamar que ela é uma hipertensão crônica. Mas durante a gestação eu não vou ter esse diagnóstico. Então, durante a gestação, a gente vai usar sempre esses dois meios aqui de fazer o diagnóstico de hipertensão arterial crônica. A hipertensão gestacional é aquela mulher que não tem história de hipertensão, engravida, na primeira metade da gestação ela é normotensa e na segunda metade da gestação ela desenvolve uma hipertensão arterial. Mas a proteinúria dela vai estar sempre negativa. Então, se a proteinúria não estiver positiva, eu vou chamar de hipertensão gestacional. Essa também, depois, se eu acompanhar essa paciente lá para frente e a pressão dela voltar ao normal, eu reclassifico ela uma hipertensão transitória. E se ela continua hipertensa, aquela que eu vou falar, olha, essa paciente era uma hipertensa crônica. Mas na gestação, eu vou usar só esse conceito. No meu ponto de vista, por causa da fisiopatologia da doença, eu acredito
que não se deveria mais ter essa classificação de 4 formas de hipertensão. Só devia ser crônica e gestacional, ou seja, ela já é uma hipertensa engravida, ou ela não era hipertensa e ela se torna hipertensa porque ela engravidou, ou seja, a hipertensão dela é decorrente porque ela está grávida. Seria muito mais fácil, né? Mas por enquanto a gente tem que seguir a literatura, né? Não tem como. E a pré-eclâmpsia, né? Aquela então que ela é igualzinha e gestacional, é uma paciente normotensa, sabidamente, primeira metade da gestação ela é normotensa, e na segunda metade da gestação ela desenvolve hipertensão, e a grande diferença é que ela vem apresentar também proteinúria. Então aí eu vou chamar que essa paciente é uma pré-eclâmpsia, né? O diagnóstico de hipertensão se fundamenta nesse valor, pelo menos 140 por 90 milímetros de mercúrio, nós vamos falar um pouquinho mais com detalhe a partir de 20 semanas, e a proteinúria baseada então no que nós chamamos de urina 1, né, numa amostra de urina que é qualitativo, uma cruz presente já é suficiente, ou quantitativo acima de pelo menos 300 miligramas. Nós já mostramos lá no nosso serviço que a sensibilidade da urina 1 é muito baixa, tem muito falso negativo. Se ela vier positivo, está fechado. Mas urina 1 que vem negativo, eu não posso descartar que ela tem proteinúria nessa paciente. Então a gente acha que o melhor é fazer a quantitativa. Então lá nós sempre fazemos quantitativa. Classicamente vocês vão ver que a quantitativa deveria acolher urina de 24 horas. Mas a gente também mostrou, foi a tese do Roberto, né, que se eu colher urina de 12 horas e o resultado eu multiplico por 2, é igual de 24 horas. Se eu colher urina de 6 horas e multiplicar por 4, é igual de 24 horas. Por que isso é importante? Né? Para paciente, né? Imagina, paciente. Nós temos um ambulatório de hipertensão que é de segunda-feira. As coitadas têm que passar o domingo inteirinho colhendo urina para trazer na segunda-feira. Né? Ou então elas internavam, por exemplo, de quinta-feira, ou na sexta, e no fim de semana não é urgência, o laboratório não fazia proteinúria. Né? Foi aí que a gente começou a fazer os picados e achando que podia ser. Depois a tese mostrou que não tem dúvida nenhuma. Né? Se eu colher 6 horas, o resultado multiplica por 4, se eu colher 12, multiplica por 2, vai dar igualzinho 24 horas. Então isso facilita muito. Bom, e você tem aquele grupo que ela já era hipertensa e na segunda metade ela desenvolve pré-eclâmpsia. Mas como que eu sei, né, que de repente agora ela está superajuntando pré-eclâmpsia? Então o que vocês podem usar, a maioria das pacientes que a gente chama de hipertensão crônica essencial, nós vamos falar um pouquinho depois, elas não vão ter proteinúria, elas não têm comprometimento renal, né? Então elas têm proteinúria negativa. Então, se é uma hipertensão crônica sem proteinúria na primeira metade e aparece a proteinúria na segunda metade, está fechado o diagnóstico. Ela está superajuntando uma pré-eclâmpsia. Ou ela tinha uma proteinúria básica lá, 400 miligramas, 400, eu fico controlando, 450, 350, e na segunda metade ela duplica, triplica esse valor que ela tinha na primeira metade. Também isso fala a favor, que está superajuntando. Ou se de repente ela tem aquelas pressões 20 por 14, né, 20 por 15, né, toda vez que vocês receberem uma paciente que vocês não conhecem, ela não sabe referir se ela é hipertensa, na segunda metade da gravidez, com essas pressões estouradas, sempre vocês têm que pensar, essa paciente não é uma pré-eclâmpsia pura, porque o primeiro diagnóstico é uma pré-eclâmpsia, né, porque ela só chegou na segunda metade. Ela deve ter uma hipertensão de base, está superajuntando uma pré-eclâmpsia. Certo? Bom, esse dado também acho importante o conhecimento, como se comporta a pressão arterial na gravidez, uma grávida normal. Né? Então, uma grávida normal, se você pegar aqui o valor pré-gestação, no primeiro trimestre já tem uma queda fisiológica, no segundo a queda máxima, e no terceiro a pressão tende a voltar aos seus valores pré-gravídeos. Por que isso aqui é importante? Porque a hipertensão crônica faz exatamente esse comportamento. Então aí eu tenho duas coisas. Se ela não sabe que é hipertensa, eu também, o que eu falei, eu como bola, porque ela vem de uma pressão normal. Né? Mas outra coisa importante é que a própria gestação atua para a hipertensão crônica como se fosse um tratamento. Né? Então a gente tem muita hipertensão crônica que eu sou obrigado a tirar o antihipertensivo que ela usava, ou estava usando, porque a pressão dela começa a cair, ela tem sintomatologia de queda de pressão arterial e acaba ficando sem droga nenhuma. Tá? Então é importante esse conhecimento para mim trabalhar com essas pacientes de uma maneira mais adequada. Bom, a pressão arterial hoje, né, então ela é diagnosticada simplesmente por um valor.
encontrar 140 por 90 milímetros de mercúrio. Mas eu preciso seguir algumas regras para não dar falso positivo, né? Então, a paciente tem que estar um certo período de repouso. Né? Não adianta a paciente entra no consultório, a primeira coisa, ela nem sentou, eu cato lá o manguito e vou medindo a pressão da paciente. Claro que tem um fator aí até ela entrar, sentar, se acomodar, principalmente se ela está chegando no médico que ela não conhece, né? Não é uma paciente sua, que ela está mais do que acostumada com você, você pode ter a famosa chamada de avental branco. Tá? Então, um certo repouso. Também se estabeleceu pela briga que tinha, do lado esquerdo, do lado direito, que a paciente da posição tem que ficar na posição sentada. Tá? E a pressão diastólica é o quinto som de Grothe-Cock, ou seja, o desaparecimento então da bulha. Bom, a grávida, algumas grávidas, vocês vão ver que a bulha não desaparece, então vocês estão lá medindo. 11, vai 11,6, 11,5, 11,4, 11,3. Claro que então aí eu tenho que ter o bom senso, que não vai ter uma pressão de 11,2, por exemplo, né? E aí eu uso sim o abafamento da bulha. Mas a maioria você tem que usar então, o desaparecimento. Não vale medida isolada. Né? Eu medi lá, deu 14 por 9, 15 por 10. E já rotular, colocar lá diagnóstico. Eu ponho hipótese de diagnóstico. Hipertensão arterial. Isso tem que ser confirmado em 2 ou mais medidas com intervalo de pelo menos 4 horas entre as medidas. Ninguém falar isso. Então, o que você pode fazer? Se não é um caso grave, no dia que chegou lá, não tem outra expressão, foi no achado do exame, não tem mais nada, você vai orientar para fazer outras medidas de pressão e depois voltar para você, para confirmar. Senão você vai ter muito falso positivo. E principalmente quando eu recebo o paciente no pronto atendimento, com aquelas pressões um pouco estouradas, para mim começar já a fazer uma medicação intempestiva de urgência, que às vezes é só colocar o paciente um pouco em repouso, às vezes dá um tranquilizante e tal, ela dá uma relaxada, a pressão cai para o seu valor mais adequado, e em vez de eu dar, por exemplo, uma hidralazina endovenosa, estou dando outra droga de oral. Né? E não esquecer do manguito, né? Principalmente hipertensa crônica, a maioria delas são pacientes com peso inadequado. E se eu não usar o manguito específico, falso positivo novamente. Né? Então, ou eu tenho manguito adequado para o braço da paciente, ou então eu posso usar um outro recurso, se eu não tiver, que é usar, existem tabelas. Né? A gente usa lá essa tabela, ela é aprovada inclusive no Manual Técnico de Pré-Natal e Puerpério, que você mede a circunferência braquial da paciente, e o valor que deu, você vai, então, no geral, nós não vamos estar no somar, né? Nós vamos estar no subtraído, né? Porque elas vão ter 34, 36, 38 de circunferência braquial. Então, aí você subtrai o valor da sistólica e diastólica, você vai obter o valor real dessa paciente, certo? Para não ter falso positivo. Bom, vou passar agora para vocês alguns dados assim, que são importantes especificamente para a hipertensão arterial crônica. Né? Primeiro, temos que lembrar que, felizmente, né, praticamente todas as gestantes, então nessa faixa etária que elas se encontram, que são hipertensas crônicas, são hipertensões essenciais, né, a 90%. Só 10% que eu vou encontrar as coisas mais complicadas, né, paciente que tem problema renal, doença vascular, felcromocitoma, né, eu, na minha vida toda, eu nunca vi um felcromocitoma, né, não sei se não aconteceu quando eu estava ou nas de caso, né? Síndrome de Cushing, então isso aqui é tudo exceção, né? Nós vamos estar praticamente sempre trabalhando com isso aqui, mas tem que lembrar, né? Outra coisa que eu acho muito importante, sempre que vocês receberem uma paciente com hipertensão crônica, classifiquem se ela é de risco, né? E aqui vocês têm vários fatores de risco, ou seja, essas pacientes provavelmente vão superpor pré-eclâmpsia, essas pacientes vão complicar precocemente. Aquelas pacientes com 24, 25, 26 semanas começam a complicar. Tá? Então, se elas têm uma faixa etária avançada, a duração da hipertensão também acima de 15 anos, se elas já começam uma gestação com valor de pressão considerado grave, as diabéticas que têm alteração vascular, né, complicação, se ela já tem doença renal, cardiomiopatia, doença do tecido conectivo, coartação da aorta. Em relação à pré-eclâmpsia, o que a gente precisaria lembrar? Primeiro que é uma patologia específica do ser humano, não existe animal
que tem pré-eclâmpsia, pelo menos igual a mulher. Né? Se eu quero fazer estudo experimental, eu pego um ratinho e eu vou ter que induzir pré-eclâmpsia nele. Por exemplo, do óxido nítrico, o inibidor de óxido nítrico para ele faz hipertensão, faz proteinúria e tal. Né? Então é específico da raça humana. Claro que é uma doença que só vai aparecer porque a mulher está grávida, né? Senão não existe pré-eclâmpsia em quem não está grávida. E ela vai complicar na gestação, no parto e no puerpério. Aqui é muito importante esse conhecimento. Porque às vezes o colega tem um caso é grave e tal, ele resolve a gestação e acha que existe um conceito. Está aqui, ó. Resolvi a gestação por espontânea da doença. Mas não é eu resolver a gestação agora, né? E achar que daqui 30 minutos, 1 hora, o paciente está sem mais a doença. Então ela continua correndo seríssimos riscos, né? Então, o parto e o puerpério, às vezes, é onde vai ter a complicação. Veio uma pré-eclâmpsia não grávida, de repente ela se torna grave durante o parto, se torna grave durante o puerpério. Né? É uma doença também muito chata, muito difícil, porque o momento que as manifestações clínicas aparecem são imprevisíveis. A gente já sabe que quem vai ter pré-eclâmpsia já começou na implantação do ovo. Né? Desde aí já está destinado que ela vai ter pré-eclâmpsia, uma má adaptação na presença dos antígenos paternos com o organismo materno. Mas a manifestação clínica, né, aqui já está chamando assim, só vai aparecer na segunda metade da gestação. Tá certo? Bom, como em medicina não posso falar nem sempre, nem nunca, né, nós temos uma exceção, né, que é na nossa própria área. Então, a mole datiforme traz a pré-eclâmpsia antes de 20 semanas. Então, fora disso, não existe diagnóstico de pré-eclâmpsia antes de 20 semanas. Certo? Mas na mole datiforme você pode ter um quadro típico, grave e tal, com eclâmpsia, tudo bonitinho na mole datiforme. Tá? E aqui a cura espontânea após a resolução. Tá bom. Hoje também nós já sabemos, e eu acho que isso é muito importante, e eu acho que os clínicos deviam ter esse conhecimento também, de que a pré-eclâmpsia, na verdade, ela está nos sinalizando que essas mulheres elas têm algum problema, assim, que no futuro, né, elas vão então desenvolver uma hipertensão arterial, síndrome metabólica e doença cardiovascular. Então nós temos, se for paciente de vocês, né, ela já vinha, você como ginecologista, aí ela engravidou, você acompanha, ela continua com você. Vocês têm a obrigação de orientar que essa paciente ela tem que mudar o estilo de vida dela, né? No sentido de prevenir, né, que faça uma hipertensão no futuro, daí 10, 15 anos, se for o caso, que ela tem uma síndrome metabólica, doença cardiovascular. Esses conhecimentos clínicos também deveriam ter, né? Porque a grande parte delas estão fazendo outro segmento. Né? Isso já está demonstrado, já está provado. Bom, a pré-eclâmpsia, ela é uma doença multissistêmica, ela compromete todo o organismo da paciente. E aí, as manifestações clínicas, elas vão ser muito diferentes de paciente para paciente. E aí que eu não concordo muito, mas quem sou eu para mudar, de que aquela classificação não devia mais ter pré-eclâmpsia e hipertensão gestacional. Eu acho que a pré-eclâmpsia é aquela paciente que o órgão-alvo dela foi o rim. E aí sim, ela faz uma proteinúria importante. Né? Faz uma proteinúria importante. Se o órgão-alvo dela não foi o rim, ela não vai fazer proteinúria. Mas ela convulsiona, ela faz síndrome HELP, né? Tanto que hoje, essa sociedade que eu citei para vocês, já nos fala o seguinte: se ela desenvolver, né, eclâmpsia iminente, eclâmpsia, alteração de enzimas de síndrome HELP, mesmo sem proteinúria, você deve chamar ela de pré-eclâmpsia. Então, quem sabe ainda vou viver, né, uma mudança de classificação da doença, né, abolindo, então, gestacional e pré-eclâmpsia, tornando tudo gestacional. Não sei, pode ser. Então, o rim é uma desses órgãos-alvos, né? Tem uma queda de perfusão, queda da filtração glomerular. Se eu quisesse, né, até falar assim, só que é pré-eclâmpsia, eu tenho certeza, faria uma biópsia renal, tenho que encontrar, então, uma endoteliose, sabe? Isso aqui não vale na prática. Mas, clinicamente, o que essas mulheres desenvolvem? Né? Elas vão ter um aumento de ácido úrico, aumento de creatinina, e numa fase avançada da lesão renal é que vai aparecer a proteína. Certo? Então, antes disso, a proteína está negativa, já pode ter um ácido úrico aumentando, mostrando, mas uma fase só mais avançada. Enquanto eu não tiver um grande componente de membrana basal, ela não tem proteína. Certo? Vai estar sempre negativa.
E essa proteinúria, para vocês terem uma ideia, a gente diagnostica a proteinúria a partir de 300 miligramas. Nós vamos ver depois que quando eu falar a pré-eclâmpsia pode ser grave pelo valor da proteinúria, que seriam 2 gramas em 24 horas, mas, pelo menos para nós, lá é muito comum. 5, 7, 10, nós já tivemos paciente com 32 gramas de proteína. 25, 30, né? O nosso máximo é 32, porque ninguém teve coragem de manter a gestação e poder até onde ela ia, né? E a literatura, infelizmente, não usa o valor de proteinúria para nos dar o quê? Uma orientação de conduta, né? Resolve ou não resolve a gravidez. Ela fala assim, 10 gramas de proteinúria, considere proteinúria maciça. Ela para por aí, né? Então, no serviço, nós temos essa conduta. 10 gramas de proteinúria ou mais, nós temos muita boa vontade de resolver essa gestação, né? E agora, o Roberto, nós estamos seguindo essas mulheres que fazem pré-eclâmpsia grávida durante 1 ano, junto com uma nefrologista, nós vemos periodicamente em retornos, para nós avaliarmos se depois de 1 ano, principalmente as mulheres que tiveram proteinúria importante, se ficou alguma lesão, algum resíduo disso aí. Infelizmente, a gente vai precisar de um caso muito grande, né? E boa parte delas o quê? Elas começam tal, e depois vão abandonando o retorno, então isso vai demorar para a gente chegar nisso aí. Mas ele já tem mostrado, já tem paciente que já foi para a biópsia renal, já tem mostrado, a gente faz mapa delas periódico, e a pressão dessas mulheres sempre são mais diferentes, alteradas na noturna. Então elas devem ficar com alguma coisa assim, por causa dessa proteína, não sendo um comprometimento renal. Outro órgão importante é o fígado, né? Então, no fígado, vocês vão ter um aumento da resistência vascular periférica, depósito de fibrina no sinusoide, e tem risco de necrose hemorrágica periportal, hematoma subcapsular e até ruptura hepática. É raro, mas pode acontecer. Os casos são urgentíssimos. Como que eu sei que ela está tendo problema hepático, né? Começa a alterar a enzima hepática, ela pode me referir a uma dor no hipocôndrio direito, e a maioria fala que eu tenho dor no estômago. Dor de epigastrite, que na verdade não é dor de estômago, né? Ela é uma distensão da cápsula de Gleason, mas é uma dor referida. Então precisa tomar muito cuidado, às vezes o indivíduo não conhece bem, né? E a paciente vem queixando que está com dor de estômago, e ele dá lá um protetor estomacal que não vai fazer nada, né, para a paciente, porque na verdade ela não tem dor de estômago, é uma dor referida do fígado. E numa fase posterior é que vai aparecer icterícia, né? Felizmente, como quando o Weinstein, em 82, definiu a doença, todo mundo começou a chamar atenção, as pessoas que estão aqui, são pelo menos na minha faixa etária ou próxima, vão saber que a gente atendia muita gestante hipertensa já ictérica, muita gestante hipertensa que chegava sangrando para tudo quanto é polo, né? E quando era ictérica, nosso diagnóstico era sempre assim, hepatite, chamava IMI, né? Doença estatose aguda do fígado, e ele perdia paciente, esse paciente se morria. Felizmente, quando se descreveu a síndrome HELP, começou-se agora a se procurar, então a gente procura em todas e faz o diagnóstico, eu chamo sempre enquanto é uma fase só laboratorial. Ela não tem ainda a fase da complicação da ET. Então hoje, se eu conversar com meus residentes, que já passaram por aqui, quantas pacientes ictéricas vocês viram? Né? Uma, se viu, ou nenhuma, felizmente, né? Isso é muito bom. Faz um processo de hemólise e ele é muito assim, de vasoespasmo, né? É mecânico, né, a hemólise. E aí o diagnóstico é através da queda da hemoglobina, aumento das bilirrubinas ou queda da hepatoglobina. A hepatoglobina é o padrão ouro para se fazer o diagnóstico, a hepatoglobina. Aumento do DHL, que é a desgranulado, e a presença dos esquizócitos. Só vou chamar a atenção aqui, porque eu sempre li na literatura que esquizócitos fazia parte para fazer diagnóstico, então, de hemólise na síndrome HELP, né? Esquizócitos tem que fazer uma lâmina, procurar e tal, e aí a gente quis saber, mas quantos esquizócitos precisa ter, né? A literatura não fala. Aí a gente fez uma tese de mestrado e fomos procurar os esquizócitos. Quando eu cheguei para a colega da EMAF, falei que eu queria fazer esse trabalho, ela falou assim, ai, professor, o senhor vai perder tempo. Por que eu vou perder tempo? O senhor só vai achar esquizócito para ter aquelas hemólises maciças. Eu falei, não, mas você topa a gente fazer? Eu falei, eu topo, mas eu vi que o senhor não vai achar. E ela tinha toda a razão, né? Olha quantos esquizócitos a gente achava aqui.
só 31% das gestantes com pré-eclâmpsia tinha algum esquizóide. E quando tinha, era 3 a 4 em 500 células. Né, em 500 células. Então hoje nós abolimos isso. Para mim, esquizóide é coisa de literatura que na prática não vai servir para nada. Muito mais fácil ver uma hemoglobina que está uma anemia, né? Dosar uma bilirrubina, uma hepatoglobina ou desidrogenase láctea. Tá? Bom, e elas fazem também, podem fazer a plaquetopenia, né? Então o aumento de consumo por uma agregação, né? Adesão, destruição, e a plaqueta começa a ser extremamente consumida. Quando vocês tiverem, né, uma gestante hipertensa, então pré-eclâmpsia, uma associação, né, de hemólise com aumento da enzima hepática e plaquetopenia, vocês estarão dentro do pior caso que vocês podem ter, o caso mais grave de pré-eclâmpsia que vocês podem ter, que é a famosa síndrome HELLP. Né? Então, tem que associar essas três coisas. Bom, a hemólise é definida, então, por esses parâmetros que eu já mostrei. Ó, já deixei o esquizócito aqui meio apagado, né, só para dizer que está lá, mas ele não nos ajuda. Então, hemoglobina abaixo de 10 mg. A hemoglobina é um pouco chata, porque como muitas gestantes já têm uma certa anemia, quando ela chega pela primeira vez, eu não sei se essa anemia dela já trazia ela até agora. Mas se eu colher daí 24, 48 horas e está piorando, eu fecho o diagnóstico, ela está fazendo anemia agora. Esse é o valor da bilirrubina total, a aptoglobina é este. E o DHL eu pus um asterisco, porque é o seguinte, depende, aqui vocês vão ter que olhar qual é o padrão do laboratório de vocês. Nosso laboratório tinha um padrão baixo, depois ele mudou a metodologia. Agora o padrão lá é 635, é o normal. Eu não posso mais considerar 600 no paciente como normal. Então, quando eu tenho que pegar o padrão do meu laboratório, e se ele está dentro dessa faixa, o que a gente faz? A gente duplica. Né? Então, hoje lá nós consideramos o DHL aumentado quando eu tiver pelo menos 1.200. Abaixo disso eu não considero mais como DHL aumentado. Tá certo? O aumento das enzimas hepáticas, TGO, TGP, e o DHL entra aqui também, e a plaquetopenia que nós vamos quando tiver um paciente com abaixo de 100 mil. Tá? Abaixo de 100 mil. Bom, o cérebro é um outro órgão-alvo. Né? Aqui só trouxe uma imagem quando a gente não tinha nada de tecnologia, né? Eu só sabia o que acontecia com o cérebro de uma gestante, quando uma pré-eclâmpsia, depois, se ela fosse a óbito, e fazia autópsia. Né? Mas depois, né, a ressonância magnética, a tomografia computadorizada, o Doppler, né, acabou mostrando para a gente que realmente tudo aquilo que se encontrava aqui realmente existe. Hoje se acredita que essas mulheres elas desenvolvem uma hiperperfusão da encefalopatia hipertensiva, né, com perda da autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral. E clinicamente ela se manifesta então com um quadro de eclâmpsia iminente ou de eclâmpsia. A eclâmpsia iminente, ela é então definida então por alteração do sistema nervoso central, então ela chega com uma cefaleia persistente, está um pouco às vezes obnubilada, meio torporosa, né, não sabe bem se agora é de tarde, se é de manhã, né? Quem trouxe ela aqui está meio perdida. Até alteração de comportamento quando eu conheço a paciente. Né? Aquela paciente que às vezes era muito fechadinha, até ela chega meio eufórica. Né? Eu lembro, na época, uma paciente ela trabalhava na parte telefônica do hospital. Né? E ela era uma paciente, uma senhora assim, um dia ela estava despertando, ela chega, sabe aquela que dá risada, ou o inverso. Ou é o marido que chega e fala, olha, ela está esquisita. Eu não sei explicar para o senhor, mas faz uns 2 dias que ela está um pouco estranha. Então, essa alteração de comportamento, ela pode ser um dado. Visuais, né, que são escotoma, fosfena, turvação da visão, até perda da visão. Felizmente, hoje também isso a gente quase não tem mais. Mas a paciente chegava em amaurose, tivemos pacientes que depois não recuperou mais a visão totalmente, né, ficou com uma certa perda de visão. Quer dizer que eu estou dando um pouco de tivemos, porque eu tenho já uma estrada grande de vivência e felizmente muita coisa mudou. Né? E as questões gástricas, né? A dor no hipocôndrio, a mais frequente é ter hipogastralgia, náuseas e vômitos. Classicamente elas vão chegar com uma cefaleia persistente, alteração de visão, né? Vem dos pontinhos brilhantes e dor de estômago. Aí eu fecho o diagnóstico de eclâmpsia iminente. Como o nome está dizendo iminente, significa o quê? Que eu vou convulsionar a qualquer momento. Né? Então, quando eu dou aula para os alunos, eu falo, mesmo que vocês não forem fazer GO, vocês vão ser clínicos, o que forem, vocês vão dar com certeza plantão de pronto-socorro. Né?
Então, se um dia vocês receberem uma gestante hipertensa, que vem falando para vocês que está com dor de cabeça, vem do pontinho grande do estômago, você tem que entender que ela fala assim, doutor, eu vim aqui porque eu vou ter uma crise convulsiva a qualquer momento. Então, ela não sabe falar isso, você tem que entender isso. E é a qualquer momento mesmo, né? E aí, quando ela convulsiona, é que eu chamo que ela está num quadro de eclâmpsia, certo? Só depois que ela convulsionou. E hoje, também já se sabe, demorou muito, né, para a literatura começar a lembrar que também é órgão-alvo da pré-eclâmpsia o coração. Ainda não são situações que vão aparecer problema na gestação. O que nós não estamos sabendo é se o que se encontra de alteração, que é a hipertrofia concêntrica dessas pacientes, vai persistir para o resto da vida dela, né? A gente já tem o pessoal da cardio que está seguindo essas pacientes, parece que realmente sim, elas vão ter isso aí permanente, pelo menos depois do tempo de seguir, apresentem dessa hipertrofia concêntrica. O que nós sabemos é que a famosa miocardiopatia peripártio está muito associada com o paciente que teve pré-eclâmpsia. Mas não é assim, teve pré-eclâmpsia, teve miocardiopatia, mas a incidência é grande, né? A relação. E claro que a placenta não podia ficar de fora tudo disso, né? Então você começa a ter um progresso de lesões obstrutivas, aterose aguda, então infartos que vão se tornando múltiplos, vai então reduzindo, né, então, o fluxo sanguíneo, reduzindo oxigênio e nutrientes, e aí esses nenéns vão entrando no processo de hipóxia crônica, restrição de crescimento fetal até morte intrauterina, né, se não seguir adequadamente. E hoje também já se classifica a pré-eclâmpsia em dois grupos, chamada pré-eclâmpsia precoce e a pré-eclâmpsia tardia, né? A precoce muito mais de origem placentária e a tardia de origem materna, né? Então, abaixo de 34 semanas é precoce, 34 ou mais tardia. A literatura fala que a incidência de precoce vai de 5% a 20%. Se baixa, um dos grandes estudos fala de 3%. O nosso serviço é 40%. 40% das nossas pré-eclâmpsias são precoces. Lembrando que é um serviço de referência, né? E qual é a importância disso aqui? Porque são as mais graves, né? Então, a precoce, na verdade, seria aquela que a gente conhece a fisiopatologia. Começa na placenta e tal. E a tardia não deve ter essa fisiopatologia, né? Então, a tardia ela está muito mais relacionada, com alterações vasculares que essa mãe já tinha, né? Então, você tem muito mais tardia em mulheres que têm gestação diabetes, anemia, apetite elevado, então não tem nada muito a ver com a placenta, em si, né? Então isso é um conhecimento mais ou menos novo, né, que muda um pouco os conceitos sobre a doença. Vocês vão ver também que na precoce que vocês vão ter restrição de crescimento fetal aqui, muito baixa a presença, né, dobro da uterina alterada aqui normal, então tudo muito diferente do comportamento fisiopatológico dessas duas doenças. Bom, e aí se nós pegarmos a pré-eclâmpsia, que ela é uma doença evolutiva, ou seja, no momento que eu faço o diagnóstico, eu tenho que saber que essa paciente tem um potencial para evoluir para fases graves. Então essa paciente não pode mais ser descuidada, ela tem que ter um segmento rigoroso, né, porque ela pode então se transformar numa eclâmpsia iminente, entrar numa eclâmpsia, numa síndrome HELP parcial, uma síndrome HELP. E esse pode, eu não tenho como prever, né? Hoje ela estava com uma pressão mais ou menos controlada e daqui uma semana ela me chega num quadro grave aí em pronto atendimento. Então isso não tem como saber. Tem como eu olhar para uma paciente, eu até olho para uma grávida de longe e falo, nossa, aquela mulher deve ter pré-eclâmpsia, cheira pré-eclâmpsia, né? Elas que tem aquele narizinho mais gordinho, vermelhinho, lado, assim, parece que tem aquele edema de face e tal. Mas eu não consigo olhar e falar assim, esta pré-eclâmpsia vai evoluir rapidamente. Essa pré-eclâmpsia fica tranquilo que não vai, não dá para falar isso. Então, fechou o diagnóstico, tem que ficar em cima do caso, não pode abandonar essa paciente. E aí, lembrar um pouquinho de puerpério, né? Porque a gente vai sempre naquela história. Lá também, assim, nasceu, todo mundo esquece de prescrever hipertensivo para hipertenso, né? Parece que já tudo subiu, acabou tudo, o estresse, nasceu, né? Está tudo bem, e não é assim não. Né? Então tem que lembrar que no puerpério eu posso ter uma continuação de uma hipertensão que era da gestação, ou ela era uma crônica, ou é uma pré-eclâmpsia,
ou uma hipertensão que está aparecendo pela primeira vez no puerpério. Isso pode acontecer, né? Então, nas duas situações, as pacientes vivem um risco, né, durante esse período do puerpério. Então, você pode ter complicações pós-parto de uma eclâmpsia, uma síndrome HELP pós-parto, ou do outro lado, né, mais cardiovascular. Tá? Então, o diagnóstico, infelizmente, na etiologia, o diagnóstico diferencial de hipertensão pós-parto ele é muito amplo e muitas vezes difícil de fazer, mas eu não posso me esquecer que isso pode estar acontecendo. E aí, deixa eu ver se está aqui. Acho que não foi para... Bom, e aí nós passaríamos então para a conduta. Aí você quer fazer o intervalo agora? Pode ser? A gente muda de assunto. No meio do assunto não, muda de hipótese. Bom, vocês querem já aproveitar e tirar alguma dúvida disso aqui? Para depois nos juntar as coisas? Você falou que você espera que daqui um pouco a pré-eclâmpsia sem a proteinúria seja algo verdadeiro. Isso não é porque o órgão-alvo não é o rim. Isso. Ela vai ter... Eu acho que não devia mais ter o nome de pré-eclâmpsia. Eu acho que devia ser assim. Você tem a paciente que já é hipertensa, uma chamada de hipertensão crônica, então ela já tem uma hipertensão e engravida. E você tem um grupo que não tinha hipertensão e ela só desenvolve porque ela engravidou. Ou seja, uma hipertensão que antigamente chamava a tal da DEG, né? Doença hipertensiva específica da gestação. Então ela tem uma doença que é própria da gestação. Então era muito mais fácil eu falar, ou ela é crônica, ou ela é gestacional. E ela pode ser uma crônica que superpôs uma gestacional. Porque para o aluno é difícil entender que, por exemplo, se eu olhar no oceano, né, quem vai ter eclâmpsia? Só quem devia ter pré-eclâmpsia. Se eu não sou pré-eclâmpsia, eu não tenho eclâmpsia, né? E eu tenho eclâmpsia em quem não era pré-eclâmpsia, quando diagnóstico de proteína, né? Eu acho que hoje os conhecimentos da fisiopatologia estão mostrando que a doença é multissistêmica, né? Quando nós vamos falar de prevenção, e eu sou extremamente pessimista, que a doença é multissistêmica, eu vou falar alguma coisa depois. Essa doença é multissistêmica e ela atinge diferentes órgãos-alvo. Porque você tem paciente com pressão de 140 por 90, convulsiona. Você tem paciente com 200 por 140, está lá dando risada, não sente nada, não queixa de nada, mas está com aquela pressão que você está apavorado com ela, né? Então, depende de qual é o órgão-alvo de preferência dessa paciente, a resposta dela é muito diferente da outra, né? Eu acho que a proteinúria entrou porque na época se começou a achar que o rim é o culpado de tudo, né? Não se conhecia muita coisa, né? E tem coisas que foram ficando muito tradicionais. Depois eu vou falar também do tal do conceito do nível de Magalhães, que é a tradição que veio, né? Pessoas que eram ilustres, extremamente estudadas, botaram aquilo na mídia e aquilo ficou, ninguém mais desacreditou e nem ficou checando, né? Virou um tabu, né? Não é assim. Eu acho que aqui é mais uma parte dessa, né? Vai demorar um pouco, né? O pessoal tem que se conscientizar. E isso facilita o diagnóstico, né? Facilita o diagnóstico. Você tem que... As classificações antigas, tinha a classificação que a gente pegava, eu tinha que ficar meia hora lendo para entender o que caso que era essa paciente. Como você recebe uma paciente que fica mais de 30 minutos lendo lá, isso, mais isso, aquilo não é isso, isso que parecia aquela coisa que não acabava mais. Nós não podemos ser assim, né? O obstetra, classicamente, está acostumado a quê? Chegou, tem que fazer diagnóstico, tem que fazer alguma coisa, né? Eu brinco muito. Diferente da clínica, que chega o caso, aí dá tempo de eu vou discutir, amanhã nós vamos discutir de novo, né? Vamos ver isso, vamos pedir o exame, né? Não desfazendo, mas é assim mesmo. O obstetra não é treinado, ou não deve, ele tem outros tipos de coisa. Nós vivemos muito o quê? É chegar a fazer diagnóstico, fazer alguma coisa, né? Só não complicando muito, nós fizemos um curso lá de aprender a fazer prova, fazer teste, né? Veio o pessoal famoso aí e tal, e a professora era um paciente. Nós éramos docentes de várias disciplinas, ela falou, todos vocês vão me trazer uma prova que vocês fazem com os alunos, né? E entregou para ela. Aí ela punha uma coisa lá e falou assim, esta prova é de clínico, né? Tinha então um enunciado de meia página e uma resposta de mais outra página. Essa prova é da saúde pública, né? Essa prova é de higiene, de obstétrica.
Né? Enunciado 3 linhas, resposta primeira A, B, C, D, que reflete um comportamento nosso. Né? E tem que ser assim. Então eu acho que quando eu proponho uma classificação que é importante eu fazer o diagnóstico, né? Tem que ser uma classificação prática, né? Que a paciente está na minha frente, eu já estou fazendo a classificação dela, não vou ter que buscar. Claro, às vezes eu preciso de algum exame para me aprofundar, mas eu tenho que já ter uma ideia muito próxima daquilo que vai ser. Né? Então acho que quanto mais a gente complica e fica inventando coisas ao redor, mais isso vai ser difícil. Mas em termos de fisiopatologia, antigamente a gente imaginava que era uma vasoconstrição. O básico da doença é vasoconstrição, continua. Mas em vários territórios. Você tem vasospasmo no organismo todinho. Não tem nada que escapa. Só que assim ela pode ter uma intensidade maior em determinada área, uma intensidade menor em outra área. Mas todas têm vasospasmo, formação de microtrombo, né? Aí que vai ter o problema de consumo das plaquetas, tal. Todas têm. Mas em termos de tratamento, o vasospasmo... Infelizmente, a droga, nós vamos falar de droga, mas qual a melhor droga que eu devia escolher para tratar pré-eclâmpsia? Porque tem vasodilatador. E os orais, nenhum funciona. Pelo menos na nossa experiência, e não só na nossa. Então as coisas não têm muito a ver. Por exemplo, professor, diabetes aumenta o risco. A diabética que já tem comprometimento vascular. Por exemplo, diabetes gestacional, né, não aumenta a incidência de pré-eclâmpsia. Mas a diabetes clínica, a diabetes que já tem comprometimento vascular, você vai ter uma grande incidência de pré-eclâmpsia nessas pacientes. Síndrome antifosfolípica também aumenta. Sim, vou mostrar tudo depois para fazer prevenção. Mais alguma? Não, a HELP, a incidência ainda é muito variável na literatura, né? Tem gente que dá incidências baixas, outros dão incidências altas, é muito de país para país, de população, de diagnóstico correto, se você tem condições de fazer ou não. A gente não tem mudança nenhuma em questão de estatística, assim, de qual é a incidência ou não. E tem que pensar que ela acabou se reduzindo a HELP clínica, né? Vamos falar assim, aquela que chegava sangrando e tal. A gente hoje tem muito mais a HELP laboratorial. E é muito de serviço. Vou até dar um exemplo. Nós estamos no Brasil fazendo um trabalho para discutir se realmente corticoide serve para tratar a síndrome HELP, que é uma discussão que tem da literatura. Está sendo coordenado pela Unicamp, é uma rede lá que tem nacional, mas o trabalho está sendo, vamos falar assim, clinicamente coordenado por um grupo de Pernambuco. E só que eles, no meu ponto de vista, foi falho, né, falho entre aspas, eles só podem entrar no trabalho se ela tiver menos que 50 mil plaquetas, né? O diagnóstico da HELP é menos que 100 mil, mas exigiu menos que 50 mil. Até agora nós não conseguimos pôr nenhum caso no trabalho, porque eu não fico esperando uma paciente que chegou com 90 ver se ela vai ter 50, né? Mas lá em Recife eles têm muito caso, porque Recife, João Pessoa, a capital drena tudo que acontece no interior, são tudo referidos para lá. Então lá eles têm um número maior de casos. Mesmo assim, eles não estão conseguindo fechar o N que foi proposto. Então o trabalho está sendo agora rediscutido para ver se fecha do jeito que está ou não, né? Então, assim, HELP mesmo hoje é muito difícil, né? Então, porque nós estamos fazendo diagnóstico precoce, felizmente, é isso que a gente tem que fazer mesmo. Mais alguma pergunta? Pessoal, a gente começou agora, terminou cedo a primeira parte, a gente podia já entrar com a parte da doutora Lívia. Ela vai falar aí a respeito da coleta de material de aborto e depois a gente vai para o COF. Daí já ficou um pouquinho mais dividido, senão a segunda parte vai ser um pouquinho maior. A doutora Lívia, ela é farmacêutica, ela é mestre em Ciências e Genética da Unifesp e do Hospital AC Camargo.
Ela atua há 6 anos na área de citogenética, com especialização e experiência profissional pelo laboratório Alage, na Unesp de Bauru. E é diretora do laboratório Genos Bauru. A palestra dela vai ser diagnóstico genético de material de aborto, cariótipo de material de aborto espontâneo, protocolo de coleta para análise citogenética de material de aborto e preservação da vilosidade coriônica para a cultura celular. Boa noite. O Dr. Alberto já me apresentou. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e a oportunidade que o Dr. Alberto deu para a gente divulgar um pouco o nosso trabalho. O laboratório Genos ele existe há 2 anos e, a princípio, a gente iniciou o cariótipo sanguíneo, né, a análise de cariótipo sanguíneo, e desde fevereiro a gente está com esse protocolo para material de aborto. Como a gente tem notado que tem uma demanda boa, né, e intensa do hospital, dos médicos, a gente resolveu fazer uma divulgação maior e falar um pouquinho sobre a coleta desse material. Bom, começo falando um pouquinho sobre o que é o material genético, né, todos já sabem. A análise citogenética ela consiste na avaliação dos cromossomos, que são no núcleo celular, né? Os cromossomos neles estão compactados toda a molécula de DNA e o exame que a gente avalia a alteração, qualquer alteração cromossômica é o cariótipo. Ele pode ser realizado tanto em material de sangue, vilosidade coriônica e material de medula também, que é o que é feito no nosso laboratório. Né? Então, o sangue periférico é uma coleta convencional em tubo heparinizado. A velocidade coriônica é proveniente da curetagem e a medula óssea de uma punção de medula feita pelo médico. Esse é um esquema, né, um fluxograma da nossa conduta. Então, o material é coletado. Quando ele chega no laboratório, ele entra num processo de cultura celular. Para cada material, a gente tem um tipo de cultura específico. Depois ele passa pelo processamento, onde vai acontecer a interrupção dessa cultura, vão ser preparadas lâminas e vai ser realizado o mandamento G para análise. Na análise, a gente primeiro faz uma contagem celular dos cromossomos, né, através de um software de análise de imagem, que esse software chama Genial, essa é uma imagem do nosso laboratório, do software. Ele captura a imagem da metáfase, né, essa é uma célula em uma fase metafásica, e depois a gente cariotipa essa metáfase para poder avaliar a presença de qualquer alteração numérica ou estrutural nesses cromossomos. Então, através do padrão de bandas, a gente consegue ter uma visualização melhor dos cromossomos. No caso do cariótipo sanguíneo, a gente avalia 15 células. No material de aborto, a gente avalia de 5 a 10 células. As principais indicações para o cariótipo de aborto são a idade materna avançada, a normalidade fetal na gravidez, detectada pelo ultrassom, alguma translocação cromossômica já detectada previamente pelo cariótipo sanguíneo no casal, uma gestação anterior com doença genética, um óbito fetal na gravidez e história de perdas fetais, ou os abortos de repetição. As principais alterações que a gente encontra no cariótipo de aborto, primeiro são as trissomias. A síndrome de Down é a primeira alteração mais frequente. Depois a gente tem a síndrome de Edwards, que é uma trissomia do 18, do cromossomo 18, é uma síndrome polimalformativa. É a segunda causa de aborto de repetição, pois a gente tem uma incidência de 1 para 13 mil nascidos vivos, então, por isso ela tem uma incidência alta no aborto. A síndrome de Fatal vem em seguida, que é a trissomia do 13, e a gente teve um caso recentemente de um casal que procurou o nosso serviço de fertilização, e ele já tinha realizado uma fertilização em outro serviço, em outra cidade, e não tinha sido solicitado o cariótipo
sanguíneo para esse casal. E o que a gente encontrou no periódico dele foi uma translocação robertsoniana, que provavelmente levaria a uma síndrome de Edwards, né, que é a trissomia do 13, uma síndrome de Fatal, que é a trissomia do 13. E esse homem, ele não deve, né, ir para o processo de fertilização. Foi indicado um sêmen doador para o casal, porque a incidência era muito alta de desenvolver a síndrome e é incompatível com a vida ele ter também um filho normal, né? Então esse caso, né, nos mostra a importância da investigação cromossômica, né, nesses casais que estão procurando os clínicas de fertilização. Outras alterações que a gente tem são as poliploidias, né, ou as ploidias. Esse caso é uma síndrome de Turner, ela é um mosaico, é muito comum a gente observar um mosaico em periódico de aborto. Então, a gente teve 3 células com monossomia do X, enquanto 7 células com normais, né, no material. A triploidia, ela é uma poliploidia relacionada à molidatiforme. É muito comum, quando tem mola, a gente observar a triploidia. E a tetraploidia. Não é tão frequente como a triploidia, mas também é uma alteração genética observada em material de aborto. Bom, o aborto espontâneo, como todos vocês já sabem, é uma perda gestacional, né, até antes da 20ª semana. E já foi confirmado que 50% dessas causas são cromossômicas, dessas perdas. Por isso a importância do diagnóstico citogenético. E o material que a gente precisa para realizar essa cultura é a velocidade coriônica. Então ela é uma proliferação do trofoblasto, tem uma importância na troca de nutrientes, na circulação materna e fetal, né? E ela tem a maior representatividade do material genético do embrião. Por isso ela é o ideal para a cultura do material de aborto. Aqui a gente tem algumas imagens de velocidade coriônica. E aí eu fiz o protocolo de coleta, até distribuir para vocês impresso, com algumas recomendações também. Então, a coletagem feita até o primeiro trimestre, né, da gravidez. Você vai obter na coletagem, junto com a coletagem, a velocidade. Nesse caso aqui é uma mola hidatiforme, né? E esse material, após a coletagem, ele pode ser lavado com soro fisiológico e retirar o coágulo, o excesso de sangue. Isso não vai interferir na análise, pelo contrário, isso vai colaborar com a nossa análise. Depois, nós disponibilizamos um frasco coletor universal com esse meio 199, ou chamado também de meio de Hanks. Ele preserva o material genético por 24 horas refrigerado. Então, o ideal é ele já ser armazenado nesse frasco. Ele está no centro cirúrgico, já disponível para todos os médicos. E depois ele é devidamente transportado para o laboratório em condições ideais, né, de refrigeração. E ele passa pelo processamento. Essa imagem é uma imagem de um material que recebemos há pouco tempo de um médico aqui do hospital. E ela vem em condições perfeitas e ideais para cultivo, então sem coágulos, sem membranas, sem excesso de sangue, né, o que facilita muito o cultivo desse material. Então, as condições ideais é que essa amostra seja a velocidade coriônica. Se não for possível, a gente consegue fazer também com as membranas fetais. O armazenamento deve ser num frasco estéril com a solução de transporte oferecida, e se não for possível, pode ser com armazenar em soro fisiológico sempre refrigerado. E o transporte deve ser encaminhado ao laboratório quanto antes para início da análise. A preservação deve ficar a 4 graus Celsius na geladeira até o momento do transporte. E aqui no Hospital da Unimed a gente tem o auxílio do pessoal do transporte durante a semana, que eles levam esse material até a gente. Mas nos finais de semana o laboratório faz a retirada do material também. É só comunicar ao centro cirúrgico que ele
que eles levam para a gente. Queria agradecer ao Hospital da Unimed por proporcionar essa logística aí em parceria, né? A Elisete, do Centro Cirúrgico, colaborou muito com a gente na época de organizar a logística, e agradecer a presença de vocês.